Nossa aula de hoje será sobre poder familiar. Vamos ver o conceito, característica, conteúdo, as causas de extinção e suspensão do poder familiar. Nossa disciplina de Direito das Famílias, Direito Civil 5. Iniciamos assim com o conceito dado por Carlos Roberto Gonçalves sobre o poder familiar, quando ele afirma que o poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores. Os filhos, eles necessitam de defesa, proteção, administração de seus bens e direitos, porque eles adquirem direitos e bens além das vias de sucessão dos pais. Por exemplo, aí você pode perguntar, professora, como é que uma criança, por exemplo, tem patrimônio? Olha, ele pode ser um herdeiro, né? Ele pode ter um patrimônio e ele, como criança, o adolescente, ele não tem a capacidade para administrar aqueles bens, né? Então, ele necessita que os pais ali defendam seu patrimônio, além de protegê-lo na vida prática mesmo, né? Então, os filhos, eles necessitam dessa representação e também da representação judicial ou extrajudicial. Então, os pais, eles representam os filhos menores e, por isso, eles têm o poder familiar de dirigir a vida daquela pessoa, né? Então, a razão dos pais possuir atribuição legal de uma função dita semipública, por isso que se diz que é semipública, né? Porque ela representa o chamado do poder familiar, o parental, que se refere ao antigo pátrio poder, né? Que hoje é a nova nomenclatura é poder familiar, e ele é regido pelas regras legais, né? Então, as regras legais impostas, por isso que se fala que é dita como uma função semipública. O poder familiar, ele tem seu início desde o nascimento dos filhos e é instituído no interesse dos filhos e da família. Conforme o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, não em proveito dos pais, né? Especialmente com fundamento no princípio constitucional da paternidade responsável. Então, esse proveito aí é no interesse dos filhos e da família, não dos pais especificamente. Então, o artigo 226, ele estabelece, né, a paternidade responsável. Daí, porque se fala poder familiar, poder de dirigir a vida dos filhos e cuidar dos seus interesses, né? Então, proteger todo perigo e causando seu bem-estar. As características do poder familiar, eu coloquei um rolzinho aqui para a gente analisar. Então, quais são essas características? Esse poder familiar, ele é inalienável porque faz parte do estado das pessoas. E esta razão não pode, por essa razão, ela não pode ser alienada. Você não pode, por exemplo, vender um poder familiar, né? Não há essa possibilidade, né? Também é irrenunciável. Você não pode renunciar esse poder ou delegar ele para alguém, subestabelecer, como a gente faz numa procuração. Ora, hoje eu sou o pai ou a mãe e aí eu vou negociar
esse poder e passar para outra pessoa. Não, isso não é possível, né? Então, disse que ele é irrenunciável. Os pais não podem abdicar desse poder, né? E qualquer convenção nesse sentido será nula, nula de pleno direito. Não há possibilidade de fazer isso, né? Agora sim, pode ocorrer a perda do poder familiar, que a gente vai ver lá adiante. Também é um poder inegociável. Você não pode transacionar esse poder, né? Ele é incompatível com a transação, né? Você não pode negociar, fazer um acordo ali para vender ou negociar com algum bem, esse poder familiar, transmitir isso para outra pessoa. Não pode os pais renunciá-lo também, né? Você não pode renunciar, como a gente falou. Então, se eu não posso renunciar, também não posso transmiti-lo para terceiros, né? É incompatível também com a tutela, por quê? Não pode ser nomeado tutor a menor cujos pais não foram suspensos ou destituídos desse poder. Então, se o menor está sob a tutela dos pais, né? O pai é o responsável, tem o poder familiar, né? E aí não tem lógica de você ter o seu pai e sua mãe com o poder familiar vigente, vigindo, né? E ser nomeado um tutor. Não pode. O pai e a mãe é que tem esse poder, né? Então, não pode ser nomeado tutor a menor para pais que não têm o seu poder suspenso ou destituído. E, por último, ele é imprescritível, né? Imprescritível. O que significa imprescritível no caso do poder familiar? Não decai, esse direito não acaba pelo fato de eu não exercer o meu poder, né? Então, se você tem o poder familiar, não exerce, você não vai perder esse poder. Por isso que diz que ele é imprescritível, né? Você só perde na forma e nos casos em que a lei prescreve, que a gente vai ver mais adiante. O artigo 227 da Constituição Federal é bem claro aí quando ele diz que, dentre outras coisas, né, que a criança ela tem que estar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, o 227 é bem claro quando diz que é o dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a proteção da criança e do adolescente, colocá-la a salvo de toda negligência, certo? Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é um mandamento constitucional de extrema importância que dá à criança e adolescente aí, dentre outros direitos, né, a proteção que ela necessita. O artigo 1630 do Código Civil Brasileiro, ele diz: os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Então, verifique aí que a partir da maioridade, né, quando acaba a menoridade e você entra, passa a ser responsável pelos seus atos, esse poder familiar, ele se extingue, né? Então, atingiu a maioridade, o poder familiar fica extinto. Você agora é dono do seu próprio nariz. Você vai resolver e ser responsável pelos seus atos, né? Isso pode ocorrer também antes de completar essa idade, quando a pessoa é emancipada, né? Conforme as causas indicadas no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil Brasileiro. Então, pode ocorrer pela maioridade e pode ocorrer pela emancipação, né? Tem pessoas que não atingiu a maioridade, aos 18 anos, mas já está emancipado, né? Por exemplo, quando você se casa entre os 16 e 18 anos. Então, a pessoa automaticamente fica emancipada.